Boa noite, irmãs queridas. Obrigada pelo convite, né, novamente aqui com vocês, né, e várias moças e mulheres de outras igrejas também. Né, obrigada pela paciência em me ouvir, eu falo muito, né? E esse é um tema que eu amo falar, né? Quando eu mandei a relação para ela e ela me mandou de volta esse tema, eu sempre fico muito feliz quando é esse tema, porque é um tema que faz meu coração palpitar. É um tema que eu amo falar, né? Criar filhos para Deus, né? Criar filhos para a glória de Deus. É um desafio grande, né? Um desafio que quem está enfrentando, quem é que está nessa fase agora, hoje, criando filhos pequenos? Levanta a mão. É uma boa parte, né? E quem já terminou essa tarefa? Levanta a mão. E quem pretende começar? Pronto, então a gente tem um grupo bem eclético, né? Para aquelas que já cumpriram a sua tarefa, vocês não estão aqui à toa, né? Vocês ainda têm filhas e noras e netas para ajudar, né? E a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz, né? Então, a gente nunca ouve um assunto que fala da palavra de Deus sem motivo, né? Mas eu sei que para aquelas que estão se preparando para ser mães, né? E principalmente para aquelas que estão no meio da batalha, esse assunto é ainda mais urgente, né? É ainda mais aquela coisa mais que a gente mais gosta de ouvir, mais deseja ouvir, para ver se a gente está andando direitinho, se a gente precisa de ajuda, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em criação de filhos, a primeira coisa que a gente pensa é no comportamento das crianças, né? Essa é uma tendência nossa. Quando você pensa numa família que tem filhos bem comportados, você tende a achar que essa família está fazendo tudo que ela deveria fazer, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? O alvo na criação de filhos para Deus não é apenas o comportamento. Note que eu não estou dizendo que criar filhos comportados não é importante, lógico que é, né? Então, você deve ensinar seu filho, sim, a pedir licença, por favor, obrigado, né? Saber se portar nos lugares. Isso é uma parte importante da educação e da criação dos filhos, mas não é a mais importante quando nós estamos falando de criação de filhos crentes, filhos da aliança, né? Eu gosto muito de um exemplo que Ted Tripp dá no livro... Eu acho que é no Instruindo o Coração da Criança. Antes disso, eu quero apresentar minha família para vocês, para quem não conhece. Estão faltando 2 integrantes aí, essa foto está absolutamente obsoleta. Faltam minhas 2 noras. Os 2 do canto já são casados, graças a Deus. Então, vamos lá. Seu alvo é o comportamento ou é o coração de seu filho? Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com você hoje à noite, né? Porque a gente tem a tendência de achar que porque aquela criança... obedece mais rapidamente do que a outra, ou porque uma criança é mais extrovertida, fala mais do que a outra, aquela que é mais quieta, o problema dela está resolvido. A gente tem a tendência de achar que aquela criança que dá muito trabalho exteriormente é uma criança difícil, e aquela criança quietinha, muda, tímida, não precisa muito da nossa atenção, né? Então, se você tem muitos filhos, você vê isso logo em casa, né? Como eu tinha 4, tenho ainda, né? Mas assim, como eu criava 4, não crio mais, que é tudo burro velho, né? Mas como eu criava 4, enquanto eu criava os 4, sempre tinha umzinho ali, mais no canto, que era mais dócil, mais meigo, não me afrontava tanto. Então, a tendência é você achar que menino fofo, né? Quase um crente, né? Aos 3 anos de idade, né? Só que não, né? Então, ele tinha outros pecados que eu ainda não tinha percebido e deu mais trabalho, né? Então, o alvo não é o comportamento apenas, mas o coração dos nossos filhos. Eu ia falar de um exemplo que Ted Tripp dá. Agora, eu não me lembro em qual dos 2 livros sobre isso que ele escreveu, se no Instruindo ou se no Pastoreando. Eu acho que no Instruindo. Ele diz que quando você se preocupa muito com o comportamento exterior do seu filho, é mais ou menos como uma macieira plantada num jardim de uma casa, e aquela mulher queria muito essa macieira, e ela olha as macieiras das vizinhas e todas elas têm maçãs. E a dela nunca produziu maçãs, e da primeira vez que produziu maçãs podres.
E aí ela ficou aperreando o juízo do marido para que ele fosse lá, comprasse adubo, consultasse um técnico, e ele fez todos os esforços possíveis e nada deu jeito naquela macieira. As maçãs continuavam podres. Mas ela queria muito maçãs, como as maçãs das vizinhas. E aí o que ele fez? Foi na loja de material de construção, comprou tinta vermelha e verniz, pintou bem bonitinha a maçã, deu um jato de verniz e falou: querida, aí está a sua macieira, como a das vizinhas. Né? Então, Ted Tripp diz que é mais ou menos isso quando a gente se preocupa só com o comportamento dos nossos filhos. É como se a gente estivesse invernizando, pintando e invernizando, bem bonito. Isso tem um versículo bíblico que lembra muito essa situação, né? Sepulcro caiado, né? Por fora, cal branco, por dentro, ossos podres. Né? Então, esse é um cuidado que, quando a gente está criando filhos, a gente precisa ter. Será que a gente não está fazendo da nossa casa apenas um bom quartel, né, onde as ordens são dadas e obedecidas imediatamente? Isso é importante, eu não estou dizendo que isso não é importante, a gente até vai falar sobre isso mais tarde. Mas de que maneira essas ordens são cumpridas? Como é que essa criança se porta ao obedecer às suas ordens? Né? Note que a obediência não é só uma questão do que ela está fazendo, mas de como ela está fazendo, e a gente vai destrinchar isso aí um pouquinho. Né? Então, o alvo não pode ser o coração, o exterior, tem que ser o coração. Por quê? Porque os nossos filhos são seres que vão viver para sempre. Eles vão estar diante de Deus um dia. Eles vão estar diante do tribunal de Deus um dia para prestar contas daquilo que eles pensaram e sentiram também, não só daquilo que eles fizeram. Lembra quando Jesus fala que não é só o adultério físico que é adultério, mas se você apenas olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou. Né? Não é só matar, mas se você chamar o irmão de tolo, também é quebra deste mandamento. Né? Então, o Evangelho ele é muito mais profundo do que só 10 passos, né? uma listinha com regras. Né? O Evangelho é muito mais do que isso. E, por isso, a gente tem que se preocupar muito com os nossos filhos. Né? Então, se você se importar apenas com o comportamento do seu filho, você estará forjando um pequeno hipócrita. Né? Se você estiver apenas preocupado com essa parte, né, se você estiver preocupado apenas em como você vai apresentar os seus filhos às pessoas, você vai estar forjando um pequeno hipócrita. E isso eu sei que é uma tentação muito grande, porque eu tive filhos pequenos e pestes. Eu tive 4 pestes, eles eram terríveis. E eu sei que essa é uma tentação que a gente sente, de mostrar o quanto nós somos eficientes, principalmente quando o pastor vai visitar, quando um presbítero vai visitar, ou quando está na igreja. Então, talvez você não se importe muito quando você diz, João Pedro, volta, e o João Pedro não volta. Talvez você não se importe muito em corrigi-lo imediatamente, mas talvez se você estiver na frente do pastor e você disser, João Pedro volta e ele não voltar, você vai querer levá-lo lá para dentro para discipliná-lo. Isso é se preocupar apenas com o comportamento, é não se preocupar com o coração. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento o tempo todo, porque a gente corre esse risco de querer só ter filhos de vitrine, para mostrar quão boa mãe eu sou e quão bom meu marido é como pai, não é? E estamos forjando hipócritas. Né? Então, quando uma criança é pequena e os seus pecados eles não são tratados, ela vai se adaptar ao mundo. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando uma criança é pequena e os seus pecados não são tratados, muito pequena e os pecados não são tratados, todo mundo vê. Então, ela faz pirraça, ela se joga no chão, ela grita, ela bate com a cabeça na parede, ela chuta o pai, todo mundo vê. Aos poucos, pelo comportamento social, ela vai entender que aquilo não é legal. E ela vai se adaptar ao comportamento dos outros. Mas o seu coração pode permanecer longe do Senhor. Você está entendendo? É muito sério, o negócio é muito mais profundo do que a gente pensa. Né? Então, ela vai ver que, se ela for mais sociável, ela vai ganhar mais. Porque ela vai entrar na escola alguma hora, e aí, a hora que ela estiver na escola, no curso de inglês, na natação, se ela resolver bater com a cabeça na parede, o professor vai olhar para ela e vai tirar ela de sala, não vai dar atenção, ela não vai conseguir o que ela quer.
Então, ela vai precisar se adaptar. Então, a questão do comportamento é muito pouco. O comportamento é muito pouco. Porque, se você notar, crianças que não são disciplinadas biblicamente, com vara, como a Bíblia manda, quando elas pegam, sei lá, 10 anos, 11 anos, você encontra com ela novamente, você fala, uau, virou gente. Que legal, né? Às vezes não, às vezes ele só se amoldou ao comportamento social ao seu redor, mas o seu coração continua tão rebelde quanto antes, né? É um exemplo que eu sempre gosto de contar. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, daquela criança que está em pé no banco e o pai diz, senta. Aí ela diz, eu não quero sentar. E ele diz, senta, porque se você não sentar, eu vou levar você lá fora e eu vou disciplinar você. Aí ele senta, olha para o pai e diz, eu estou sentado por fora, mas em pé por dentro. O comportamento dele, quem está olhando atrás, vê só o pai cochichar no ouvido, o menino sentar, uau, que mãe, nota 10, né? O menino sentou. Mas ele mesmo, o problema é quando eles não dizem, né? O problema é quando eles fazem isso e não dizem, mas o coraçãozinho deles continua de pé. Né? Eles só sentam porque eles têm medo do que vai acontecer com eles. Né? Então, a gente tem que ter um olho muito acurado para olhar para os nossos filhos por causa disso. A gente não pode se deixar levar só por vista. Né? Por isso que eu acho que quando a gente é mãe e pai, né? Mas aqui a gente está falando para mulheres, né? Quando a gente é mãe, a gente tem que ter um senso crítico muito grande. Não tem mãe que vai se dar pior do que aquela que não sabe enxergar quem é o seu filho. Porque, se você não enxerga quem é seu filho, você não vai poder tratar dele. Né? Se você quer botar uma máscara, né, daquilo que o seu filho não é, para você se sentir melhor, isso não vai resolver o problema. Né? O problema vai estourar mais tarde. Né? Então, quando a criança é pequena, ela se adapta. Mas aí pense num adulto que você conhece, alguém com quem você convive, alguém até crente com quem você convive, mas que é uma pessoa que é dono da verdade, uma pessoa que é difícil de tratar, difícil de lidar, uma pessoa que pensa que o mundo gira em redor dele. Pense num adulto que se torna um adulto que mente quando se sente apertado, que não tem caráter, que não tem palavra, que não assume suas responsabilidades, que não tem domínio próprio, que é violento, que não admite ceder as coisas para os outros. Esse adulto tinha tudo isso em miniatura lá dentro do coração dele, guardadinho. E não foi tratado. Mas ele soube se comportar. Ele pedia licença para entrar na sala de aula. Ele fica quieto quando todo mundo fica quieto. Ele fala baixo quando o ambiente requer. Mas tem todos esses pecados aqui dentro dele e muitos outros. E são esses pecados, aqueles que ninguém vê, que a gente precisa aprender a enxergar nos nossos filhos, para poder tratar, para poder cuidar. É só você olhar para você e eu olhar para mim. Se você tem uma ideia muito boa a respeito de você mesmo, você pode estar enganada. Né? Você pode não estar acostumada a olhar para dentro de você. Mas, se você é uma boa crente e utiliza bem aqueles momentos de confissão de pecados, né, não só no culto público, mas em casa, em outros momentos, você vai se lembrar que você tem pecados sérios contra Deus que ninguém sabe, que ninguém vê. O pecado da desconfiança, da incredulidade, do pedir contas a Deus de coisas que Ele não tem que te dar contas. Tantas outras coisas que estão cravadinhos lá dentro e que ninguém sabe. Né? Então, a gente pode usar como exemplo a gente mesmo, para saber que os nossos filhos também têm pecados guardados. Né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que saber que existe uma verdade básica e absoluta sobre o coração de todo homem. E essa verdade se encontra lá no Salmo 51, verso 1. Queria que você abrisse comigo. Desculpa, verso 5, tá, gente? É um texto tão conhecido, né? E que a gente tem que entender para aplicar nisso que a gente está falando. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado
me concebeu minha mãe. Isso é Davi falando, né? Então, bebê inocente, bebê puro, o meio é que corrompe, são as más companhias, meu filho está agindo assim por causa dos colegas da escola, né? Também. Mas o principal agente causador do pecado do seu filho é ele mesmo, é o pecado que habita dentro dele, né? John Owen dizia que existe um espião dentro de nós, vindo por mando de Satanás, aliado de Satanás, para contar as coisas para ele, para ajudar Satanás, para dar uma força para Satanás derrubar a alma do crente. E sabe quem é esse espião? Eu mesma, a minha própria carne, aliada de Satanás, por causa do pecado, né? Então, se isso é verdade para mim, para você, isso é verdade para os nossos filhos também, né? Eles também têm isso, né? Tem um puritano, não me lembro o nome dele, ele dizia que dentro de todo homem há combustível suficiente para todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Então, nunca olhe para você mesmo. Isso é uma lição muito, muito boa para nós, né? Ser mãe é uma maravilha por isso, né? A gente cresce com o Senhor, né? A gente leva cada topada, a gente leva cada tombo, né? Nunca pense que você jamais seria capaz de cometer esse ou aquele pecado. Nunca pense isso. Porque a partir do momento que a gente pensar que é incapaz de cometer esse ou aquele pecado, nós já somos as primeiras da fila, candidatas a cair naquele pecado. Porque todo tipo de iniquidade tem uma centelhinha dentro de nós. Basta uma chama para que a gente caia nesse pecado, né? Então, muito cuidado quando você olha um irmão que pecou. Muito cuidado. Muito cuidado quando você olha o pecado do filho da sua irmã da igreja. Muito cuidado quando você olha o pecado de qualquer outra pessoa que não seja você mesmo e os seus, né? Porque a gente tem a tendência muito, muito grande de ser dura, incompassiva, nem clemente com o pecado dos outros, mas muito clemente com os nossos próprios pecados, né? Então, a gente precisa aprender que nos nossos filhos também a essência do pecado está lá, né? Como nós que nos convertemos, que servimos hoje ao Senhor, não somos mais escravos do pecado, mas ainda reside em nós, né? O que Paulo chama do corpo desta morte, né? Que ele não vê a hora de se livrar. E que nós só vamos nos livrar quando nós formos transformados, né? Só no final das coisas, né? Então, essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. As crianças não nascem ética e moralmente corretas ou neutras, né? Elas não são pervertidas e corrompidas pela sociedade, elas não são corrompidas por causa desse mundo louco que nós estamos vivendo. Não, o mundo sempre foi louco, não tem a menor dúvida disso, né? E se você já conviveu um pouquinho com criança, você sabe que eu estou falando é verdade, né? Quem ensina uma criança de 2 anos a mentir? Quem ensina uma criança que não sabe nem falar quando você pergunta quem mexeu aqui, ela olhar para cima e fazer de conta que não é com ela? Quem ensinou um bebê a não querer tomar banho? E a fazer pirraça e perna dura quando você vai botar ele na banheira? Ninguém ensina. Não precisa de professor para isso. Precisa de professor para o contrário. Né? Precisa de educador. Por isso as crianças precisam ser educadas. Se elas nascessem boas, era só deixar a vida levar, não é? Mas não, elas precisam ser contidas, elas precisam ser instruídas, elas precisam ser colocadas no caminho, né? Como o Provérbios 22:6 fala, né? Ensina o caminho, mostra o caminho, coloca a criança ali no caminho que ela vai embora, né? Então, essa é uma verdade que a gente precisa ter em mente o tempo todo. A gente precisa lembrar disso o tempo todo, né? Por isso, eles precisam ouvir o Evangelho. Por isso, você não pode deixar para falar do Evangelho para o seu filho quando ele tiver 12 anos, 15 anos, quando ele tiver para entrar para a classe de catecúmenos. Por isso, o Evangelho tem que ser uma coisa tão viva para ele desde muito cedo. Porque, quando ele peca, ele não peca só contra você, ele peca contra Deus.
Então, o ato de um pai ou de uma mãe criarem os filhos para a glória de Deus, instruindo, disciplinando, é um ato de resgate. Você está resgatando a alma do seu filho da condição de pecador, impenitente, para a condição de pecador arrependido, para a condição de pecador que se dobra quando é punido. Não é assim com a gente? Não é assim que um verdadeiro crente é conhecido? Ou um verdadeiro crente é conhecido por não pecar nunca? Como foi com Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que adulterou, mandou matar, roubou a mulher do outro, ainda casou com ela. Teve um monte de coisa que foi escrito para a gente hoje saber. Por quê? Para a gente entender que o que a gente precisa aprender da história dele é que quando Natan chamou, o que aconteceu? Ele se quebrou. Quando ele foi confrontado com a palavra de Deus, ele se quebrantou. É para isso que a gente precisa criar os nossos filhos. Nós não estamos criando super filhos. Nós não estamos criando super, hiper, mega, power crentes. Nós estamos criando filhos que vão pecar, mas que pela graça do Senhor e pela insistência da nossa instrução não vão permanecer no pecado. Esse é o nosso objetivo. É que eles aprendam a se dobrar para que quando eles forem disciplinados, hoje por nós, amanhã pelo Senhor, eles se voltem para Deus. Eles não sejam de dura cerviz, mas que eles se quebrantem, né? Então, por isso o Evangelho é necessário desde muito cedo, né? Por isso nós precisamos formar os nossos filhos à imagem de Cristo desde muito cedo. Essa é uma tarefa que não pode ser deixada para o fim da vida deles ou para a adolescência deles. Ou você não pode achar que seu filho não entende nada porque ele é muito pequenininho, né? Ele entende. Theodore Lawson dizia: os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Nós fazemos parte da família do pacto, da família da aliança. Foi através da perpetuação das famílias que Deus trouxe o Messias, não foi? Por que tem genealogia para todo lado? À toa? Só para contar? Só de curiosidade? Não, não é. E o tempo todo na Bíblia você vai ver, é para vós e para vossos filhos, porque tu e teus filhos herdaram a terra, você e seus filhos, a sua descendência, a sua geração, os filhos dos teus filhos, a tua descendência, a tua geração, repetidas vezes. Por quê? Porque Deus trabalha assim. Ele trabalha com famílias, com pacto, com aliança, com gerações. Então, por isso é tão importante, quando você vai batizar o seu filho, aquelas palavras que a gente fala e que depois a gente não lembra mais, são palavras muito sérias, né? Que a gente promete diante de Deus e da igreja, orar por eles, orar com eles, instruí-los, trazê-los à igreja, fazer tudo possível para livrá-los de más companhias, de maus hábitos. São promessas que a gente faz diante de Deus. Por quê? Porque quem está interessado em nosso filho é Deus, mais do que a gente. Né? Isso é muito consolador. Né? Isso é muito consolador. Por isso, os filhos, no Antigo Testamento, eles eram marcados quando eles nasciam. Né? E hoje nós fazemos a mesma coisa com os nossos, só que de uma maneira diferente. Né? O que ali na circuncisão estava sendo feito e mostrado? Deus estava dizendo, essa criança me pertence. Essa criança é a continuação do Evangelho. E hoje, quando trazemos nossos filhos ao batismo, é a mesma coisa. Não somos nós que desejamos o batismo para os nossos filhos. É Deus que requer e que chama os filhos que são dele, porque os nossos filhos não são nossos, são dele, e faz um pacto com essa criança, com seus pais. Né? Então, isso é uma coisa que nós devemos nos lembrar sempre, porque isso torna mais forte. Né? Isso é uma coisa que nos impulsiona a cuidar mais da nossa própria alma para poder cuidar da alma dos nossos filhos. E como é que isso é feito? Né? Os filhos nascidos nas nossas famílias são nascidos para Deus. E isso acontece como? É mágica? Isso é por nascimento? Nasceu filho de crente, pronto, é crente? Não, não é assim.
Deus não desce do céu para educar o seu filho. Ele manda agentes. Ele determina pessoas para fazerem isso. Isso não é feito ao acaso, isso não é uma questão de sorte. Os pais são os agentes de Deus na vida dos seus filhos. Então, ele disse que os filhos são dele, ele disse que aquelas promessas da aliança são para todas essas gerações futuras, e ele disse que ele colocou alguém para fazer isso. É engraçado que você não vê texto nenhum da Bíblia dando recomendação a mais ninguém sobre filhos, apenas aos pais. Você não conhece nenhum texto que diga: vovós, ensinem as crianças assim, assim ou assado, professoras de escola dominical, corrijam as crianças quando elas necessitarem. Você não vê ordem para ninguém, a não ser para pai e para mãe, a respeito de filhos, na Bíblia. Por quê? Porque nós somos os responsáveis diante de Deus pela condução das crianças do pacto, das crianças da aliança, até o seu verdadeiro pai. Nós somos apenas um reflexo daquilo que Deus é. Nós, como mãe e pai, somos uma unidade que representa a verdadeira paternidade, que é de Deus. Ele é o verdadeiro pai. E ele distribuiu esses atributos comunicáveis entre nós, mães e pais, cada um com os seus fortes, cada um com os seus pontos marcantes. A mulher mais cuidadosa, a mulher mais amável, mais afável, o homem mais duro, mais severo, mais como um chefe, que ele é, da família. E essas duas coisas juntas dão o quê? Estabilidade para a criança. Juntos, pai e mãe demonstram o caráter de Deus para os filhos. Por isso é tão difícil quando falta uma das duas partes. Por isso é tão difícil, não só quando falta porque não está lá, mas falta porque está lá e não cumpre o seu papel. Alguma coisa fica faltando, porque Deus fez assim, homem e mulher se completando também nesta questão. Então, nós somos agentes de Deus na vida dos nossos filhos. E temos armas para isso. Temos armas para representar Deus e para trazer o Evangelho para os nossos filhos. Algumas delas eu vou citar rapidamente aqui. Quando nós temos uma vida de piedade, quando nós somos crentes verdadeiros, quando nossos filhos podem olhar para nós e ver temor do Senhor em nós. Porque não adianta a gente querer ensinar para os nossos filhos alguma coisa que a gente não é. Não adianta a gente querer passar para os nossos filhos amor pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pelo dia do Senhor, pelo culto, pela igreja, quando nós não amamos ao Senhor. Então, a nossa vida cristã dentro de casa, de segunda a segunda, vai ter um impacto forte na vida dos nossos filhos. Eu lembro do Joey Bick pregando um dia sobre a primeira lembrança que ele tem de um tempo de oração com a mãe dele. E ele diz que era ele bem pequenininho, sentado no colo da mãe, e as lágrimas da mãe pingando nos ombrinhos dele. Ela orando e chorando por ele. E que ele lembra disso até hoje. Então, que experiência impactante é essa na vida de uma criança? Saber que aquela mãe se preocupa com a alma dela e que está disposta a lutar com todas as forças, com unhas e dentes, pela alma daquela criança. A gente tem outros meios também que Deus colocou para nós, que é a vida cristã dos pais, o culto, a igreja, a convivência com os irmãos, a convivência com os santos, amigos que pensam como vocês pensam, que estão criando os filhos da mesma maneira que você está criando, para que eles não se sintam um ET, para que eles não se sintam diferentes demais, porque eles vão se sentir diferentes demais, porque eles são diferentes demais, porque nós somos diferentes demais. A vara também, o uso da vara, é um meio que Deus disponibilizou
e nos ordenou que usássemos para que cumpríssemos o nosso papel de agentes na vida dos nossos filhos, né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E ela não pode ser passada para terceiros, né? Se tem uma coisa que tem acontecido muito hoje, é a terceirização da vida. A gente terceiriza tudo. Terceiriza a casa, não é a gente que cuida mais da nossa casa, a gente terceiriza a criação dos filhos, a gente terceiriza o que o marido veste, come, a gente terceiriza, às vezes, até companhia para o marido, né? Quantas mulheres estão tão cansadas para dar atenção aos maridos que falam: ô, amor, liga para o seu colega, vai jogar bola com ele, vai ao cinema com ele, que eu preciso dormir. Né? Então, a gente terceiriza tudo. Né? E a gente precisa dar uma freadinha, né, na mania de querer que os outros façam aquilo que é a nossa responsabilidade. Quando a gente está falando de criação de filhos, a gente tem que lembrar disso. Tá? Essa responsabilidade foi dada a nós, pais. Né? Essa responsabilidade não pertence às babás. Né? Por mais dedicadas que elas sejam, por mais que elas cuidem direitinho, lembrem sempre disso. Babá, ou secretária, ou empregada doméstica, é alguém que vai cuidar, quando muito, do corpo do seu filho. Quando muito. Da alma, não. Né? Então, ela não está preocupada se o seu filho mente, ela não está preocupada com o caráter que está sendo forjado dentro dele. Essa não é uma preocupação dela. Né? Eu tenho uma amiga que ela reclamava comigo, ela trabalhava muito, e ela trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, e o filho ficava com a moça que cuidava da casa. Né? E ela um dia veio reclamar muito brava comigo que o filho estava assistindo Malhação e que ela deu uma bronca na diarista dela. Eu falei: então, isso não é problema dela. Ela não tem que saber o que seu filho está vendo na televisão. Ela não está preocupada com isso. Você pode até falar para ela: olha, não quero que vejam. Mas você acha que aquele moleque aperreando o juiz o dia inteiro, que eu quero ver, vê, a gente faz isso. Você acha que a empregada não vai fazer? A gente faz isso. Quando a gente já está por aqui, sem paciência, a gente deixa coisa que normalmente a gente não deixaria. Você imagina uma babá, uma empregada, que não está nem aí para a alma dessa criança. Né? Então, elas cuidam do corpo, mas elas não cuidam da alma. Então, essa não é uma responsabilidade que foi dada a ela e não será cobrado dela, será cobrado de você. Esta responsabilidade também não pertence aos avós. Avô e avó serve para isso aí, ó, que vocês estão vendo. Jogar videogame, levar na pracinha, dar chocolate, dar bala, bem muita cárie naqueles dentes, para você pagar o dentista depois. Avô e vó serve para viver bons momentos com os netos. Eu já avisei os meus filhos, já estou doida para ser avó, mas já avisei para eles: quem pariu Mateus, que o embale. Eu não vou, já criei os meus. Agora eu estou aqui, ó, em Aracaju. Eu e meu maridinho, passeando. Né? Já dei a minha cota de sacrifício. Quer viajar? Quer passear? Quer deixar lá em casa no final de semana? Deixa comigo. Quer ir ao cineminha, só os dois? Vai. Agora, segunda a sexta na minha casa, o dia inteiro. Isso é covardia com os pobres dos velhinhos, viu, gente? Viu, meninas novinhas? Covardia, tá? Essa não é uma responsabilidade deles. Por mais que eles ajudem, por mais que eu sei que tem momentos em que eles precisam ajudar mais, eu sei disso. Né? Tem momentos em que a mãe precisa estar mais presente, ajudar mais. Eu sei que existem momentos de necessidade, né? Não estou falando desses momentos. Mas não ponha a responsabilidade da criação dos seus filhos sobre seus pais, porque não é deles. Né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que deixam os filhos uma grande parte da semana na casa dos avós e reclamam porque chegam mal criados em casa. E reclamam porque a avó não fez aquilo, igual com a babá, né? Não fez aquilo que ela tinha dito que tinha que ser. Meu bem, se você quer que uma coisa seja feita do seu jeito, faça você mesmo. Isso é verdade também na criação de seus filhos.
Não tem jeito. E outra coisa, quando você tem avô e vó e pai e mãe cuidando da criação, não estou falando de ajudar, estou falando de criar. Você tem uma disputa aí de autoridade que a criança fica louca. Porque se é só passar o final de semana na casa da vovó e você não gosta que ele beba Nescau, foi só o final de semana. Não vai matar ele beber Nescau na casa da sua sogra. Não precisa brigar com a sogra por causa disso. Ele vai voltar para casa e você vai falar, bom, então, agora a semana inteira e a próxima você não toma Nescau, se é que você acha isso importante. Né? Agora, se ele passa mais tempo com a avó do que com você, não tem jeito. Né? Um dia, uma moça me procurou falando, eu estou muito arrasada. Ela chorou, porque a menina dela, que estava aprendendo a falar, chamava a mãe dela de mãe. A avó, né, no caso. E ela ficou muito arrasada. Eu falei, quantas horas por semana ela passa com a avó? Então, na verdade, ela está sendo a mãe. Né? Você está sendo a mãe só de final de semana. Gente, não tem como. Né? É uma equação que a gente não tem como ajeitar. Né? Então, essa responsabilidade não pertence aos avós, essa responsabilidade é dos pais. E esta responsabilidade também não é da escola ou da creche. Né? Escola serve para ensinar português e matemática. Ok? Esse negócio de pátria educadora é coisa de esquerdismo. Tá? Quem educa é a família. A escola pode ser coadjuvante, a escola reforça e, às vezes, atrapalha, mas quem educa são os pais. Tá? A escola ajuda a ter boas maneiras, isso é importante, não estou desmerecendo o papel da escola, não, me entendam. Né? Ajuda com valores éticos, mas de nada adiantará tudo isso que a escola faz se pai e mãe não fizerem primeiro. Esse papel não é da escola. Esse papel é dos pais, única e exclusivamente. Porque existem milhares de pessoas que nunca foram para a escola. Vocês sabiam disso? Ou por opção, ou porque fizeram homeschooling, ou porque não tinha escola, ou porque moram em lugares distantes demais. E aí? Esses dias eu estava vendo um telejornal, e aí o âncora lá do telejornal falou, fecharam não sei quantas creches em São Paulo. É um absurdo. Ok, a questão não é essa, né? Mas a frase que vem depois. Agora, como é que vai ficar a educação do nosso país? Daqui a algumas gerações, os jovens vão sofrer as consequências disso. Por isso que os jovens estão do jeito que estão, porque as creches estão sendo fechadas. Não. Os jovens estão do jeito que estão porque não tem pai e mãe. Se baixasse um decreto louco aqui e fecha todas as escolas, é proibida a escola no Brasil. As crianças continuariam sendo formadas por seus pais e o mundo ia sobreviver. Agora, se você tirar as crianças do poder dos pais e entregar ao Estado, aí não vai ter ninguém para contar a história. Aí o negócio vai ficar feio. Né? E é isso que estão tentando fazer. Né? Então, a responsabilidade da criação dos nossos filhos não é da escola, é nossa. E esta responsabilidade não pertence à igreja. Me entendam. A igreja é um ponto importantíssimo da vida dos seus filhos. A igreja é o ponto central na vida de todo crente. Nós passamos 6 dias na semana fazendo todas as nossas obrigações, não é isso que fala lá em Êxodo 20? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º é do Senhor. Então, o culto, a igreja, tem um papel primordial na vida do crente. Seja ele de 80, ou de 8, ou de 2, ou de 1 ano. É um papel primordial. Isso não quer dizer que a responsabilidade da educação dos seus filhos seja do seu pastor. Não é. O seu pastor é pastor da sua família, ele pastoreia toda a família. O seu pastor, ele não pega o seu filho na hora do culto que ele está fazendo bagunça, leva lá no banheiro e dá varadinha nele para ele se comportar. Quem faz isso é você.
né? Fora isso, nós temos uma disparidade de tempo vivido dentro da igreja e em casa muito grande. E quando você está falando em formação de uma criança, isso tem um peso gigante, né? Então, se uma semana tem 168 horas, quantas horas ele passa na escola dominical mesmo? 1 hora? Junta a escola dominical, culto da manhã e culto da noite. 3 horas, 4, 5 horas, vai. Vai que teu pastor é um pastor que gosta de um culto mais longo. 5 horas. 5 contra 168. É uma diferença abissal. O que você está fazendo nessas 163 horas com seu filho? Para depois dizer, mas o pastor era fraco. O departamento infantil era horrível. Por isso que meu filho não ama o Senhor hoje. É até ridículo. É até ridículo. Porque a formação dele vai se dar todo dia, o dia todo dentro de casa, e vai se fortalecer e se firmar no domingo. Né? Uma coisa está junto da outra. Né? Então, essa responsabilidade não pertence à igreja. A igreja instrui a família, instrui os pais para que instruam seus filhos durante a semana. Então, visto isso, né, que a responsabilidade é grande, que a responsabilidade não pertence a mais ninguém, só a nós pais, né, entendendo tudo isso, nós precisamos assumir como pais o nosso papel de ensinar os nossos filhos a viverem o padrão de Deus. Né, entendendo todo esse contexto, a gente precisa tomar para nós a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a viver segundo o padrão de Deus. E eu vou tecer alguns pontos que eu acho importante nessa nossa última meia hora. Vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa ensinar o seu filho a submeter a vontade dele à sua. Esse é um ensinamento urgente e importantíssimo. Eu costumo dizer que quando você pula etapas, como em qualquer coisa que você pule etapas, a próxima etapa vem mais difícil do que aquela que você não conseguiu superar. Né? Isso na criação de filhos, isso é muito forte. Então, se você não domou, e a palavra é essa mesmo, domar, os seus pequenos, até lá os seus 3, 4 anos, você vai ter problema depois. Porque a boa notícia, meninas que ainda não tiveram filhos, é que, conforme eles vão crescendo, os problemas vão aparecendo novos, outros. Né? Então, quando você pensa que, agora eu já falo, desce, ele desce. Uau! Agora é esperar a adolescência chegar, que está tudo bem. Não, porque aí ele vai passar por outros problemas, né? Aí vem outras tentações inerentes à idade dele. Então, se você não domou, adestrou, deixa eu usar essa palavra, não no sentido pejorativo, né? Mas adestrar no sentido de ele ouvir a sua voz e te obedecer. Até os seus 4 anos de idade, 5 no máximo, quando ele começar a entrar em 6 anos, começar a conviver com outras crianças, aprender a mentir mais detalhadamente, aprender a manipular mais detalhadamente, aprender a pegar coisa dos outros com requintes de discrição, obrigado, isso aí, com requintes de discrição. Se você não venceu essa primeira etapa de senta, desce daí, né, deita, rola, finge morto, você não venceu essa primeira fase, você vai ter muita dificuldade no resto. Porque se você diz ao seu filho de 4 anos, senta, e ele não senta, como é que você vai dizer para ele, não mente? E você tem certeza de que ele não vai mentir para você? Vocês estão entendendo? Os pecados vão ficando mais finos, mais disfarçados, mais entranhados, mais difíceis de detectar.
Né? Então, mais tarde, você vai lidar... Porque quando a criança ela é muito pequenininha, você não corrige uma criança de 1 ano e meio porque ela está sendo egoísta. Você não vai falar, meu filho, olhe para o próximo, seja altruísta, para uma criança de 1 ano e meio. Não. Uma criança de 1 ano e meio, você vai disciplinar quando você dá uma ordem e ela não obedece. Coisas práticas, não coisas subjetivas. E aí, quando essas coisas práticas todas estiverem acertadas, aí você vai começar a trabalhar nas coisas que são subjetivas. Né? A inveja, porque o coleguinha tem tênis da moda e ele não tem. Isso é um pecado que está nascendo, está crescendo, criando raiz. Então, você vai ter que trabalhar isso no coração dele. Aí você vai ver que ele é egoísta, que ele quer sempre a melhor parte para ele e o pior para os outros. Aí você vai descobrir que ele fica feliz quando ele vê o irmão apanhar, que ele tem gosto de ver o irmão sofrer. Né? Isso parecem coisas muito feias, né? Mas os nossos filhos fazem isso. Né? Se você tem o olho um pouquinho aberto, você sabe do que eu estou falando. É verdade. Eu não estou pintando um monstro horroroso, eu estou pintando a coisa linda do seu filho. Né? Meus filhos eram assim também. Né? Isso é uma verdade. Eles são capazes de coisas que a gente fica apavorado. Né? Por isso essa primeira etapa é tão importante, gente. Por isso é tão primordial os nossos filhos submeterem a vontade deles à nossa vontade. Porque eu não sei se eu falei, não sei se foi aqui que eu falei isso, acho que não, porque não foi esse o tema. Né? Mas eu costumo sempre falar que, quando uma criança ela não dobra a sua vontade, a vontade dos pais, isso é um ídolo no coração dela. Aquela coisa que fez com que ela fosse contra os pais é um ídolo. Por quê? Porque um ídolo é tudo aquilo que demanda urgência, obediência, em detrimento da palavra de Deus e da ordem de Deus. Ok? Então, tentem entender comigo. Se o seu filho quer muito, sei lá, um picolé de uva, ele quer muito esse picolé de uva, e você diz não. O desejo que ele tem é tão grande por aquele picolé que ele é capaz de quebrar a lei de Deus descrita no 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Ele é capaz de desonrar você para obter aquilo que ele quer, o picolé de uva. Isso a gente está falando de coisas bem bobas, mas você vai ver isso em coisas monstruosas mais tarde. Né? Você vai ver uma moça se apaixonando por um rapaz ímpio e a mãe dizendo, não, a Bíblia diz que é pecado. E ela dizendo, eu quero muito. A minha vontade é mais importante do que obedecer a Deus. É isso. Quando você está criando filhos para que eles te obedeçam, para que eles sejam treinados na obediência, para que mais tarde, sozinhos, eles obedeçam a Deus, à palavra de Deus. Né? Então, quando a gente atrapalha esse processo, deixando de fazer o que a gente tem que fazer, a gente está criando crentes deficientes lá na frente. Crentes que vão ter problemas quanto a lutar contra os seus próprios desejos. Né? Então, quando o seu filho te desobedecer, falar mais alto com você, insistir com você, brigar com você, fizer pirraça para você, porque ele quer aquele picolé de uva, lembra disso. Ali naquele altarzinho tem um ídolo erigido. O ídolo é ele mesmo. Ele quer satisfazer as vontades dele. Não importa o quanto isso custe. Não importa que ele tenha que afrontar aquela pessoa que é a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. E isso é grave, isso é muito sério. Você precisa ser o primeiro a ensiná-lo a negar-se a si mesmo para obedecer. Isso é desde cedo. A gente não esconde o evangelho dos nossos filhos para mostrar para eles quando eles são adultos. Né? Negar a si mesmo, obedecer a Deus em todas as coisas, obedecendo aos seus guias, aos seus líderes. A gente não ensina isso para eles quando eles são adultos. Quando eles são adultos, eles já sabem disso. Porque desde cedo e desde sempre nós fizemos isso. Né? E por que isso? Porque na vida cristã a gente não faz só o que a gente tem vontade. Não é verdade, gente? Nem na vida cristã, nem na vida normal. Ninguém faz só o que tem vontade.
Né? O mundo seria um caos, né? Se isso fosse assim. Mas não é verdade. Não é verdade na nossa vida e não é verdade na nossa vida com Deus. Ou você tem vontade de ser dócil com seu marido quando ele grita com você? Quando ele te fere, quando ele te magoa? Você tem uma vontade natural de olhar para ele e falar: "Ô, amor, você está nervoso, né? Vou fazer um chazinho para você, depois a gente conversa." Qual é a sua vontade natural? Jogar na cara dele um monte de coisa que está ali anotadinha, só esperando, né? Essa é a nossa vontade natural. Mas, como crentes, o que a gente tem que fazer? Vencer essa vontade natural, submetê-la à palavra. E o que a palavra fala? Que eu preciso ser submissa a Ele, que eu preciso ser benigna, compassiva, paciente, bondosa. É isso que a palavra de Deus me ordena a ser. Então, aquilo que eu estou sentindo não interessa. Interessa o que eu sou ordenada a fazer pela palavra de Deus. É isso que a gente precisa ensinar aos nossos meninos e às nossas meninas desde sempre, desde cedo. Porque aí vai facilitar a vida delas na vida adulta. Né? Vocês que foram criados por pais descrentes ou por pais crentes que não tinham essa perspectiva, não entendiam isso e não trabalharam na tua vida, conta aí, como é que você cata cavaco até hoje? Não é verdade? Não é muito mais difícil para a gente? É muito mais difícil. Porque você tem que passar a vida inteira levando mais lapada do que você devia, porque você devia ter levado lapada lá e não levou. Né? Então, agora é muito mais complicado. Né? Então, a maioria das coisas que a gente deseja muito e que a gente quer muito, a maioria delas a gente precisa refrear. Né? Gálatas fala isso, na Gálatas 5,17, né? Que o Espírito de Deus vos foi dado para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o Espírito Santo de Deus nos é dado, quando descreve aquela batalha, né, do Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, e aí fala que o Espírito nos foi dado para que a gente não faça aquilo que a gente quer, mas aquilo que é a vontade de Deus. Né? Então, é isso que a gente precisa aprender. Só que, falar em obediência hoje é um negócio absolutamente esquisito. Né? É uma palavra que caiu de moda, ninguém fala mais sobre isso, é um assunto que não interessa a ninguém. Então, já que os pais perderam a autoridade sobre os filhos, eles precisam, então, usar armas para fazer com que os seus filhos façam aquilo que eles querem. Né? Então, não importa o que uma mãe quer de um filho, o que importa é que ela já sabe que ele não vai fazer, então ela usa armas para que ele obedeça. Né? Eu sempre que eu estou falando sobre isso, eu gosto de usar uma ilustração para chamar a nossa atenção, nós que somos pais. Se você estivesse com o seu filho numa situação de risco iminente, e o seu filho pequeno dependesse de ouvir a sua voz para retroceder daquele perigo, você perderia o seu filho ou ele seria salvo pela obediência? Você imagina uma estrada perigosa, uma freeway, você longe dele, ele na beira da estrada. E se dependesse a vida dele disso, de você dizer: João Marcos, volta, agora. Ou se ele tivesse pendurado num parapeito, alguma coisa bem grave, e que você não tivesse tempo de correr para salvá-lo. Né? É nisso que a gente tem que pensar o tempo todo enquanto a gente está criando filhos. Porque ele pode não estar pendurado num parapeito, mas a alma dele está. A alma dele está em risco toda vez que ele está em desobediência. Ele está saindo daquele guarda-chuva de proteção que a obediência dá para os filhos, né? E para quem está debaixo de autoridade. Né? Então, toda vez que a nossa palavra não é ouvida e obedecida, a gente está colocando a vida dos nossos filhos em risco, em perigo físico e eterno. Por isso é tão importante, gente, essa é a primeira lição, Ellen. Primeira lição. Ensina, como é que é o nome dele? André. Ensina o André a ouvir a sua voz.
A sua voz e a voz do seu marido são as vozes mais importantes do mundo. E ele precisa saber disso. Ele precisa saber que a hora que a mãe chamar o nome dele, ele tem que parar tudo que ele estiver fazendo e se voltar para a mãe. Porque ele sabe que dali vem uma ordem importante e que ele precisa cumprir. Porque se ele não cumprir, ele vai ter as penalidades da sua desobediência. E como que a gente ensina isso, gente? Não permitindo que a nossa voz seja ignorada. Não permita que seu filho te ignore. Porque se o seu filho te ignorar hoje, ele também vai ignorar a palavra de Deus mais tarde. Porque, na verdade, ele já está ignorando a palavra de Deus hoje. Porque quando um filho não obedece ao pai, ele está desobedecendo primeiramente a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Né? Então, as crianças pequenas... existem algumas famílias... É engraçado, né? A gente viaja muito e fica na casa de famílias e a gente vê cada família do seu jeito, né? Eu conheço uma família que eles têm um assovio. Eu não sei nem imitar, mas é um... Sabe aquele de cachorro, que cachorro ouve longe? É um assoviozinho que quem está perto não incomoda, mas quem está longe ouve. E é tão engraçado, porque eles ensinaram os filhos a que, quando o assovio fosse dado, eles viessem. Esse casal tem 2 filhos. Então, às vezes, eles também se chamam assim, o casal. Então, às vezes, a gente está ali conversando e ela faz... Aí vem todo mundo. Vem a família inteira. Eu falei, gente, que lindo, né? Esses meninos aprenderam a correr. Tem um sino tocando. Esse sino está tocando, tem algo importante a ser dito para mim. Eu preciso ir lá, porque tem alguém importante falando comigo. Né? Então, quando você faz isso, você está dando peso à autoridade que você tem. Quando você faz isso, você está obedecendo o 5º mandamento, porque o 5º mandamento não trata só da obediência que nós devemos aos nossos superiores, mas também de nós, que temos autoridade, fazermos com que os nossos filhos ou as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade nos obedeçam. Porque quando eu não faço com que eles me obedeçam, eu estou desonrando a Deus que me deu esse lugar, esse posto. Por isso que Eli foi morto, porque ele não repreendeu os filhos, porque ele não fez o que ele tinha que fazer. E aí o texto bíblico diz que ele honrou mais aos filhos do que a Deus, porque ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele ali estava no lugar de autoridade. Né? Então, esse lugar de autoridade é muito importante. É um lugar muito importante. Né? Então, se a vida do seu filho depender dele ouvir a sua voz, tem um livrinho muito legal da Fiel, chamado Não Me Faça Contar Até 3. Eu não sei quantas de vocês já leram esse livro, é um livro muito bom, que vocês devem ler. Né? E a gente conta até 3, porque a gente quer. E se a gente quiser contar até 10... tem problema, você vai contar até 200 se você quiser. Mas também, se você quiser falar uma vez só, você vai falar uma vez só. Né? Porque filho só faz aquilo que pai e mãe permitem. Então, se você precisa falar com seu filho 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, se você precisa alterar a voz para que o seu filho lhe obedeça, ele está fazendo isso porque você permite. Porque a partir do momento que você disser a ele, eu vou falar com você uma vez só, e depois disso o juízo, então, e você cumprir a sua palavra, você não cumprir a sua palavra, você vai fazer papel de bobo, e você cumprir a sua palavra, ele vai aprender a salvar a própria pele. Ele vai aprender que quando a mamãe diz, ela está falando sério, ela não está brincando. Né? Então, se você quiser contar até 10, pode ter certeza que o seu filho só vem no 9. Pode ser, mas não tem perigo dele chegar no 2. Não tem perigo. Porque se ele pode ganhar mais tempo fazendo o que ele está fazendo sem dar bola para você, é óbvio que ele vai fazer. Né? Então, cuidado. Então, vamos lá. Então, muitas vezes a gente não aprendeu a ensinar a eles a obediência, então a gente usa de subterfúgios para que os filhos
obedeçam. E eu vou citar alguns. Primeiro subterfúgio muito usado, o suborno. Pais que subornam seus filhos para que eles obedeçam. Não com dinheiro, né, gente? Isso aí é coisa muito de americano, né? Americano que é muito assim, né? Vai ganhar um cofrinho, se arrumar o quarto, vai botando moedinha, né? Aqui eu não vejo muito isso, não, mas a gente faz coisas muito parecidas, né? Tipo, se você ficar quietinho até o final do culto, depois a mamãe te leva para tomar um sorvete. E isso é suborno. Ele tem que ficar quietinho até o final do culto porque você está mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, já dizia a vovó. Né? E você pode mandar e você deve mandar. Então, quando a gente não tem autoridade sobre os nossos filhos, a gente precisa suborná-los, a gente precisa chantageá-los. Né? Se você arrumar o quarto toda semana, mamãe vai te dar um negocinho. Esses dias, a gente estava conversando com uma criança, foi tão engraçado. Estavam os meus filhos, que já são casados, conversando com um menino de 8 anos que estava lá em casa. E ele disse assim, eu vou comprar um não sei o que para mim, acho que era uma chuteira, alguma coisa assim. E aí meu filho brincou com ele. E você tem dinheiro? Você trabalha? Aí ele, eu ajudo a minha mãe. Eu lavo o banheiro e ela me dá um dinheirinho. Aí ele falou, sério? Legal. Aí ele falou assim... Aí o meu filho falou, mas eu trabalhei, lavei banheiro a vida inteira e nunca ganhei dinheirinho. Aí esse menininho falou para o meu filho, mas a minha mãe só me dá quando ela quer. Tem dia que ela fala, vai lavar o banheiro hoje porque eu estou mandando. Então, não é essa a questão. Né? Às vezes você pode dar um agrado para o seu filho, lógico. Meu filho, ajuda aí, sei lá, capina o quintal aí para mim, mamãe vai te dar aquela chuteira que você quer. É diferente disso ser uma moeda de troca. Você está entendendo? Ele só faz se ele obtiver vantagem. Ele só te obedece se ele for ganhar alguma coisa. Ele só vai subir lá do play, que ele está jogando bola e que ele já se jogou no chão 20 vezes porque ele não quer subir, se você prometer que vai levar ele no McDonald's. Né? E isso é suborno para que ele te obedeça. Né? Ou você dá aquela sobremesa preferida se ele comer tudo. Não, ele tem que comer tudo porque ele tem que comer tudo. Né? A sobremesa é só uma consequência. Ela não pode ser usada como suborno. Então, não use suborno. Não use chantagem barata. Mãe adora chantagem. Do tipo, estou tão magoada com você, meu filho. Mamãe nunca esperava isso de você. Ai, que menino feio que você é. Né? Baboseira. Ele vai chorar 2 lagriminhas ali de crocodilo e não vai servir de nada. Né? Então, chantagem não serve para nada. E outra coisa, esse negócio de ficar falando que está magoada, isso é bobagem. Você tem que corrigir seu filho porque ele afrontou a Deus, não é porque ele afrontou a você. Isso é outra coisa que você tem que tomar cuidado. Cuidado quando a tua honra vem primeiro do que a honra a Deus. Porque tem coisa que filho faz, quem tem filho sabe. Que dá uma vontade de dar umas apertadas no pescoço. Não dá, não. Não dá vontade da chacoalhada? Dá vontade. Quem nunca teve filho deve pensar... Mas, gente, eu vou confessar, dá vontade de dar uma jogadinha na parede de vez em quando. Vontade de dar e passa, mas dá. Porque tem hora que eles levam a gente à loucura. Tem hora que realmente eles levam a gente à loucura. E, às vezes, a gente se magoa com coisas que eles fazem com a gente. Eu tenho uma amiga que ela era muito obesa e a filha dela descobriu que isso era uma coisa que mexia com ela. A filha dela de 5 anos. E quando ela fazia alguma coisa que a filha não gostava, ela falava, mamãe, você está tão gorda, eu tenho vergonha de você na escola. E aquela mãe começou a se ferir com aquilo e a chorar por causa daquilo. E aí eu falava para ela, minha filha, olha só, isso não é jeito de um filho falar com a mãe, você disciplina ele, porque isso não é coisa que se fale nem para você, nem para ninguém, porque ela não tem nada a ver com isso, e pare de drama. Então, às vezes, a gente é muito dramática, a gente se ofende, né? E aí você vai querer bater na criança porque ela falou aquilo para você, que horror. A gente disciplina filho por causa de pecado. Não é porque tocou no nosso ponto fraco.
A gente disciplina filho por causa de pecado. Então, chantagem não está com nada. Né? Chantagem não é maneira de criar filhos. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala para mim, Simone, queria tanto que minha mãe tivesse ouvido isso, porque ela me pisou tanto a vida toda. Eu preferia tanto uma surra, porque ela dizia para mim, eu tô com nojo de você, eu estou magoada com você, eu estou triste com você. E eu passava semana arrasada. Quer dizer, o objetivo da disciplina não é esse. Disciplina, você vai lá, disciplina, resolve, beija, abraça, vamos na vida. Acabou, o problema passou. Como Deus faz com a gente. Trata o pecado, pune o pecado, acolhe o pecador e vamos embora. Né? E quando a gente usa de chantagem com os nossos filhos, a gente só está prolongando a dor dele. Isso não traz um bom resultado. Né? Ou quando a gente fala, mamãe não merecia isso, mamãe não merecia passar por essa bobagem, gente, está vendo muita novela, viu? A ameaça é outra arma que a gente usa quando a nossa moral está lá longe. Né? Quando a obediência é uma palavra que está passando longe da nossa casa. A ameaça. Cuidado com as ameaças, principalmente com aquelas que você não pretende cumprir. Pais que ameaçam disciplinar os filhos e nunca fazem. Pais que dizem que quando chegar em casa você vai ver só, e quando chega em casa ele vê só o travesseiro. Né? Pais que dizem, vou deixar você 1 mês sem videogame. Quem aguenta? Ninguém aguenta, que o videogame é um aliado bom para determinadas horas, né, gente? Aí a gente deixa o menino no videogame. Né? Então, nunca dê uma ordem para o seu filho que você não está disposta a fazer com que essa ordem se cumpra. Sabe por quê? Porque senão ele passa a desacreditar da gente. Entendeu? Ele passa a não confiar mais naquilo que a gente fala. E a ameaça, de certa forma, é uma forma de mentir. Né? É uma forma de induzir a criança a obedecer por uma coisa que eu não estou afim de fazer. Então, geralmente, quando a gente faz ameaça, a gente exagera, né? Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não faz nada. Né? Então, nunca faça isso. Ameaça não é forma de disciplinar uma criança do pacto. Ameaça não leva a lugar nenhum. Tá? E você também não precisa dizer para ele, se você continuar fazendo isso, 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 você vai apanhar. Você não precisa dizer isso a ele. Ele já sabe. Ou ele deveria saber. Porque isso também é uma forma de ameaça. Né? Você não precisa dizer. Ele já sabe. Se você já instruiu, ele já sabe. Então, você não precisa dizer. A argumentação é outro modo que nós lidamos com a desobediência dos nossos filhos quando nós não sabemos o que fazer para que eles nos obedeçam. Né? Meu marido brinca com alguns pais, quando a gente está... São pessoas íntimas, né? E que os pais estão... Menino, entra no carro. Menino, entra no carro. E meu marido brinca, ajoelha e pede, pelo amor de Deus. Vai que rola. Aí a pessoa fica sem graça. Né? Porque tem vezes que parece que os pais estão numa luta de igual para igual, como esse moleque aqui, argumentando com o pai. Porque, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Nunca respondam um porquê, porque depois de um porquê tem sempre 20 porquês. Sempre. Não estou dizendo que a gente não tem que conversar com os nossos filhos, não. A gente tem que. A gente pode, sim, explicar por que a gente não vai deixar uma coisa ou outra, mas não deixa que isso seja rotina. O dia que você disser... Não, porque não quero explicar. Ele precisa se calar. Porque quando você acostuma o seu filho a você ter que dar motivo, isso não tem fim, porque ele vai crescer e ele vai argumentar melhor do que você. Então, você não vai conseguir vencer na lábia. Não se vence criança na lábia. Né? Então, não ceda as argumentações do seu filho. Você não precisa ficar explicando os mínimos detalhes, nem precisa ficar convencendo a criança de que ela precisa te obedecer. Então, vamos para a igreja. Menino, leva o casaco. Ah, não quero levar casaco, eu estou com calor. Pega o casaco. Ah, mas eu não quero, domingo passado eu levei o casaco. Pega o casaco. Mas, mamãe, eu vou suar. O Pedrinho não leva casaco, esse casaco está muito...
Meu filho, o ar já foi consertado. Aí você vai explicar coisa que você tem que explicar, você está perdendo tempo. O ar já foi consertado, meu filho, pega o casaco. Mas, mamãe, o pastor vai botar no 23, eu vou assim, não, meu filho, eu já conversei com o pastor, filho, agora o pastor só vai deixar o ar no 18. Fica tranquilo, vai pegar o casaco. O culto começou. Porque a conversa não tem fim. Porque ele não quer levar um casaco. Ponto. E ele quer fazer aquilo que ele quer e não aquilo que você quer. Então, argumentar com criança é uma labuta que não tem fim. É um trabalho que não tem fim. Porque eles têm cada vez argumentos melhores e mais sofisticados. Então, aprendam uma frase que meu pai usava comigo, que eu detestava, mas que eu usei com todos os meus filhos. Não. Por que não? Porque não é não. Porque quem manda aqui sou eu. Então, vai pegar o casaco. Né? Ponto. Se você quiser explicar, e se ele mostrar um coração aprendiz nesse momento, você pode explicar. Né? Eu lembro que no Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp conta que ele... Eu achei muito legal isso, e na época que eu li, eu estava vivendo isso com os meus filhos. Eles estavam numa fase de 10, 11, 12 anos, era exatamente essa situação que eu estava vendo com eles. Ele conta que, quando ele ia falar para os filhos, vamos dormir, está na hora de dormir. E aí eles estavam assistindo um filme, por exemplo. E aí ele dizia, crianças, vamos para a cama? 10 horas, sei lá, 10h30, 11 horas, a hora que for lá na tua casa que você acha bom o moleque dormir. 10 horas, vamos para a cama? E aí ele dizia que quando eles se insurgiam contra ele, no tom de voz que eles usassem, ele já sabia que ele não ia ceder à argumentação. Então, que ele ensinou os filhos a fazerem o seguinte, quando eu disser vá para a cama, levanta, desliga a televisão, e vá para a cama. Aí, quando você chegar lá na cama, ou lá no meio do caminho, você fala, poxa, mamãe, o filme estava tão bom. Se a senhora me desse mais 20 minutinhos, seria legal. E aí ele diz, quando eles falavam assim comigo, mostrando um coração disposto a fazer aquilo que eu decidisse, então, às vezes, eu achava, tudo bem, fica mais. Diferente, eu não quero, eu não vou dormir, eu não estou com sono. Tá, menino, fica mais 20 minutos. Entenderam como é que é diferente? Você pode, sim, ceder, às vezes, a argumentação do seu filho. Às vezes, ele te convence. Às vezes, realmente, você disse um não que você não pensou direito. Às vezes, você disse um não por causa de bobagem. Eu costumo dizer, pais, guardem seus nãos. Seus nãos são muito importantes. Fica dizendo não para tudo. Né? Tem mãe que, posso pentear o cabelo para direita? Não. Posso botar a blusa verde? Não. Posso botar a meia em cima do jeito? Não. Tudo é não, 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 não. Aí, na hora que você tem que dizer um não, o moleque não aguenta mais não. Né? Então, deixa de ser chata, deixa a coisa que bobagem, deixa, e guarda o não para coisas importantes. Né? Então, aprendam a ensinar os seus filhos a argumentar com vocês. Diga a eles que eles podem argumentar, mas primeiro eles precisam demonstrar um coração obediente, demonstrar um coração submisso. E mesmo que depois da argumentação você diga não, ele vai dizer, está bem, mamãe. Essa foi uma frase que eu precisei ensinar aos meus filhos. Está bem, mamãe. Ou sim, senhora, mamãe. Porque quando eles começavam a argumentar, e cada filho é diferente, né? Você começa a ter filho muito nova, lá no quarto filho tu já está para lá de Bagdá, né? Você já está mais cansada do que outra coisa. E cada filho tem seu temperamento também. Então, tem as nuances e as dificuldades concernentes a cada momento. Né? Mas quando eu ensinei eles o seguinte, quando eles começavam a argumentar comigo, eu ia até o ponto que eu achava que dava para ir. E aí eu tinha uma frase com eles. Não peça mais. Acabou. E quando eu dizia isso, enquanto eu não dizia isso, a gente podia estar no telequete. Ele dizia uma coisa, eu respondia, que eu achava que estava num bom nível. E tinha uma hora que eu dizia, não discute mais. Acabou, eu não vou ceder. E eles sabiam que eu estava falando sério. E se eles... Mas, mamãe... Esse mas, mamãe vai para o quarto e você vai apanhar. Né? Porque eles já sabiam. Então, ensine isso a ele. Bota um ponto final. Porque quem tem que botar quem deve saber onde é o ponto final é você. Não sou eu que vou dizer para você qual é o ponto final da argumentação. Você que tem que saber. Você que tem que conhecer o coração do seu filho. Você que tem que saber as circunstâncias. Né? Você que tem que saber.
Mas faça com que ele saiba qual é o ponto final. Não deixe ele te enlouquecer, porque senão ele vai te enlouquecer, né? Essa é uma arma boa que eles usam, enlouquecer a gente. Não ceda às manipulações dos seus filhos, né? Eu vou ficar com dor de barriga. Eu fiquei com uma menina um dia desse lá na igreja, ela falou para mim, a mãe estava lá atrás com o neném novinho, ela sentou, ela com uns 9 anos, sentou aqui na frente comigo. Antes do culto eu falei, foi no banheiro, bebeu água, fez xixi, não vou deixar sair, ok? 9 anos, né, gente? Velha é suficiente. Aí sentou do meu lado, daí a pouco ela falou, tia, eu quero beber água. Eu falei, shh, o pastor está pregando. Aí ela pediu de novo. Não era minha filha, né? Fazer o quê? Aí eu falei, shh, não vai sair. Como ela viu que beber água não ia rolar, e ela queria muito sair, ela, posso fazer xixi então? Porque xixi, né? Olha como é que a criança é esperta, né? Ela sabe que beber água pode esperar, mas ela sabe que xixi não pode. Aí ela falou, posso fazer xixi então? Eu falei, não, você vai esperar o culto acabar. Aí a próxima dela foi, eu estou com dor de barriga, tia. Eu falei, aguenta essa dorzinha, bebê, daqui a pouco você vai. Eu quero sentar na minha mãe. Eu falei, você não vai levantar daqui. Acabou, você não vai levantar. Você pode estar assim, você pode se estribuchar, você não vai levantar. E aí ela se convenceu de que ela não ia levantar e ela ficou na dela, né? Mas criança é craque em fazer isso. Criança é craque em manipular, gente. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ser esperto. Gente, criança é mais esperta que você. Não pense que ela é bobinha. Criança é mais esperta que a gente. Então, se a gente não tomar cuidado, ela vai manipular a gente. Já passei da hora, gente. Vou terminar, tá? Então, existem algumas táticas de guerra que eles sempre vão tentar usar, né? Ele tentará de tudo para te convencer a fazer a vontade dele, não a sua. Ele vai tentar de tudo. Olha o que ele tenta. Fazer biquinho, gente, quem aguenta com isso? Ninguém aguenta. Eu vou ser uma avó que eu vou ter que me conter. Eu vou ter que ir para fora. Porque eu não vou aguentar um bico desse. Com filho a gente não aguenta, né? A gente resolve logo. Uma avó deve ser muito difícil. Então, eles fazem biquinho, eles fazem drama, né? Rola lágrima, né? Não ceda ao biquinho. Não ceda ao confronto. Eu acho que é mais difícil ceder ao confronto do que ao biquinho, porque o biquinho você só fica com dó, mas o confronto é muito difícil. Eu conheço mães que elas preferem abrir mão de um princípio do que ter que começar uma luta sem fim com aquele menino que não vai obedecer. Ela prefere deixar ele fazer, porque ele vai ficar afrontando, confrontando, insistindo. E tem dia que a gente não está afim, só que tem gente que não está afim nunca. Né? Tem gente que está cansado sempre. E aí larga essa guerra. Né? Então, não deixe ele te confrontar. Essa é outra tática que ele vai usar. Não deixe ele te enlouquecer. Gente, criança faz isso. O ídolo, que é ele mesmo, é tão forte que ele necessita ter aquilo que ele quer. Né? Então, ele pode te enlouquecer para conseguir o que ele quer. Já falei isso, seu filho só faz com você aquilo que você permite. Gente, ensina o seu filho a falar respeitosamente com você. Ele vai precisar falar respeitosamente com a professora, com a polícia, com o juiz, com a esposa dele, com o marido dela. Ensine seu filho a falar respeitosamente com você. Eu já contei isso 200 vezes, eu vou contar de novo, que alguém pode não ter ouvido. Mas, quando eu estava com meus filhos pequenos, eu fazia exatamente assim com eles. Eles vinham falar comigo, mamãe, você não pegou um não sei o que lá, não sei aonde, que você disse? Eu falei, está chovendo de cima para baixo agora? Você está me dando ordem? Volta, respira fundo e volta para falar direito comigo, como se eu fosse sua mãe. Faz de conta que eu sou sua mãe, vai lá, você consegue. Aí eles iam e voltavam. Mamãe, a senhora lembrou de pegar aquele negócio lá, não sei aonde? Ensina seu filho a falar com você com respeito. Qual é a frase que a mãe mais fala? Eu não sou seus colegas da escola. Essa está na lista das 10 mais frases faladas pelas mães, né? Está pensando que eu sou teu colega de escola, menino? Fala direito comigo. Não permita que seu filho fale com você como se ele fosse autoridade sobre você. Não permita que seu filho te dê forinha. Sabe criança que dá fora em pai e mãe?
Não permita isso. Você é autoridade sobre ele. Se alguém pode dar fora em alguém aqui, esse alguém é você que pode dar nele. Não ele, não em você. Ok? Ok, seu filho só permite que você faça aquilo que você deixa, né? A obediência é uma submissão voluntária a outra pessoa. Você precisa ensinar o seu filho a ter um espírito submisso, não só a obedecer exteriormente. E aí, eu vou dizer para vocês 3 coisas que o seu filho pode estar fazendo com você enquanto te obedece e que demonstra que ele não está te obedecendo. Porque, lembra do que a gente falou no começo? A gente não está preocupado só com o exterior, a gente está preocupado com o coração. Lembra do menininho? Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Isso não serve de nada, ok? Então, eu vou falar sobre 3 coisas que, se seu filho não faz com você, o seu filho não vier a fazer com você enquanto te obedece, não é obediência. Porque o seu filho precisa te obedecer, e mais do que isso, precisa te obedecer de coração. Aí você senta e chora. Porque isso é muito difícil, porque a gente é muito difícil. Porque a gente obedece a palavra de Deus, e às vezes a gente obedece não de coração, mas só exteriormente. Então a gente precisa começar a cuidar da gente, antes de começar a cuidar do nosso filho, né? Então, se o seu filho faz pirraça enquanto te obedece, ele não está te obedecendo, ok? Quando seu filho obedece fazendo o que você mandou com raiva, você não atingiu o coração dele, não serviu de nada, né? Quando você fala para ele, filho, sei lá, filha, guarda essa Barbie, e ela pega a Barbie, taca no armário, porque a mãe mandou e bate a porta do armário, e sai do quarto e bate a porta. O que ela fez? Ela guardou a Barbie e ela saiu do quarto, e ela fechou a porta da pior maneira possível, né? Isso não é obediência, ok? E quando a gente finge que a gente não está vendo isso, a gente está buscando o caminho mais fácil. Porque o que você quer? Só que ela guarde a Barbie? É isso só que te interessa? Não, gente. A gente precisa ter interesse na alma deles. Então, não é só parar de fazer barulho porque eu estou com dor de cabeça. Não é só essa questão. E seja por que meio for que ele parar de fazer barulho, me serve. Não. Isso é pouco. Isso é pouco. Isso é obediência como um fim em si mesmo. E a obediência não é um fim em si mesmo. A obediência é para que ele obedeça ao Senhor. E ele só vai obedecer ao Senhor se ele nos obedecer de coração. Então, sem pirraça, sem desculpas. É aquela história da minha barriga está doendo, mas eu estou com muito sono. Então, tudo é desculpa para que ele não nos obedeça. Ele está dodói, por isso que ele está assim. Ele dormiu pouco hoje à tarde, por isso que ele está assim. Ele está com tanta fome, por isso que ele está assim. Ele perdeu a avó recentemente, por isso que ele está assim, né? Então, quando se dá muitas desculpas para o comportamento da não obediência do nosso filho, tem alguma coisa muito errada também. E ele não pode te dar essas desculpas, né? Ele não pode te dar essas desculpas. E sem demora. Uma ordem deve ser obedecida imediatamente. Se você precisa falar pela 2ª vez, o seu filho é desobediente. Aí é a história do Vou Contar Até 3, né, do livro que eu já recomendei para vocês. Se você não fala uma vez com seu filho e ele lhe obedece, parabéns, você tem um filho desobediente. E você precisa trabalhar nisso, você precisa resolver isso. E vou te falar uma coisa, essa guerra não se ganha de uma batalha, ok? Você vai conseguir vencer essa batalha e aí você vai descansar em berço esplêndido por 2 meses. Em 2 meses ele volta a ser tudo aquilo que ele era. Gente, o pecado é um negócio terrível. O pecado ele puxa com uma força de sucção impressionante. Então, é uma coisa que você tem que estar ali, cansa. Eu ligava para minha mãe, às vezes, em desespero, e falava, mãe, eu não vou dar conta. Eu não aguento mais. Porque eu estou fazendo tudo direitinho há 10 anos, só porque esse último mês eu estou de bobeira, eu quis ficar mais light, o menino está terrível de... Tá, ele precisa de conversão. E a gente está trilhando esse caminho com ele,
né? Então, seu filho precisa lhe obedecer, sem pirraça, sem desculpas e sem demora. E, para terminar, como podemos, então, criar os nossos filhos para Deus? Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu quero traduzir 3 palavrinhas para vocês entenderem bem o contexto. Criar, do criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar, nutrir, alimentar até tornar-se maduro com gentileza e amabilidade. Esta palavra criar dá a ideia de gentileza e de amabilidade no original. Não é incrível? É lindo isso, né? Disciplina é a formação da vontade e a admoestação é a formação do intelecto através do ensino. Tá? Então, quando a Bíblia fala criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, essas palavrinhas elas são intercambiáveis. Tá? Uma, que é a palavra disciplina, tem mais o sentido do uso da vara mesmo. Tá? E a admoestação tem mais o sentido de instruir, conversar, explicar. Mas as duas têm um pouquinho da conotação da outra também, só que o primeiro uso é o mais forte. Então, quando você fala em disciplina, você está falando em disciplina com vara, sim, porque a Bíblia fala isso. Isso é outra palestra, para um outro Aracaju que eu vier, outra palestra que leva 2 horas. Então, está falando em disciplina com vara, sim, mas está falando também da instrução. E quando fala em admoestação, está falando primeiramente da admoestação, mas também da disciplina com vara. Então, as duas coisas andam juntas. E quando Calvino interpreta esse texto, ele explica dessa forma. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele fala, como é que a gente pode fazer isso? Não sendo severo demais e não sendo indulgentes demais. Eu vou ler para vocês o que ele fala sobre não ser severo demais. Os pais são exortados a não irritar seus filhos com imoderada severidade. Lembra que eu falei guarda teu não? Calvino também pensava isso. Imoderada severidade. É gente que é brava, austero demais, rígido demais, rigoroso demais. Tá? Tal atitude excitaria o ódio e os levaria a lançar de si o jugo paterno de uma vez para sempre. Um tratamento bondoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência, enquanto que uma severidade austera e rigorosa e inclemente, cruel, impiedosa e rude, suscita obstinação e destrói o respeito. Né? Então, para você ser rígida, você não precisa ser inclemente, cruel. Você pode ser rígida, dura, e suas regras serem inflexíveis, com muito amor, com muito cuidado, com muito beijo, com muito abraço, né, com palavras carinhosas e dóceis. Né? Então, pais que brigam por coisas irrelevantes, já falei isso para vocês. Né? Então, se você quebrar um copo ou se você derramar suco no tapete, você está morto. Né? Gente, seus filhos vão destruir a casa de vocês. Fato. Eles vão derramar suco no teu computador, eles vão comer o seu batom, eles vão quebrar o quadro, eles vão. Tá? Porque criança é criança. Então, cuidado para não ser rígido demais com coisa de criança. Eu conheço mães que batem nos filhos, disciplinam os filhos porque eles derrubam suco quando estão almoçando. Criança derruba as coisas, gente. Disciplina é por falta de obediência e de respeito aos pais. Não por inabilidades da infância. Tá? Pais, assim, criam filhos ansiosos e loucos para saírem de casa logo. Né? Então, é uma coisa boa, de vez em quando, a gente avaliar que tipo de mãe a gente tem sido. Né? A gente avaliar se a nossa casa é um lugar para onde eles têm vontade de voltar. Se eles têm gosto de conviver com a gente, ou se a gente é tão severa, tão austera, tão chata, que eles não gostam de chegar perto da gente. Né? E, então, não sendo severo demais e não sendo indulgente demais. Indulgente significa tolerante. Tá?
Aí Calvino comenta: Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, ao ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Que sua bondade seja temperada, a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando eles se desviam. Então, o meio termo é o lugar correto para a gente andar. Nem severo demais, nem indulgente demais. E usando daqueles meios que Deus ordenou que nós usássemos. A vara da disciplina e a admoestação, a oração, o ensino, a instrução na palavra. Tem gente que acha que quando você fala em vara é só bater. Bate, dá uma surra, joga um chinelo de longe e pronto. Não, isso não é disciplina bíblica. E a disciplina bíblica é muito mais do que isso. Aliás, deixa eu falar para vocês, o e-book virou livro já, viu? Sobre disciplina bíblica, só que ele é feito por demanda. Então, se você quiser comprar o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro que fala sobre vara, especificamente sobre vara, você vai na Amazon e tem lá a versão em e-book e a versão que você manda imprimir e a Amazon te entrega, ok? E eu vou terminar como sempre. Eu termino as minhas palestras sobre criação de filhos com 2 dizeres do meu amigo só porque eu quero, porque ele sabe nem que eu existo, mas do meu amigo, que eu amo, pastor Joel Bick. No seu livro Ensinando o Evangelho aos Filhos da Aliança, ele diz: trabalhe pela alma do seu filho, como se a salvação dele dependesse de você, sabendo que não depende. Mas trabalhe com tanto ardor para livrá-lo do inferno. Lembra o que Provérbios fala? Tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, lutemos e batalhemos pela alma dos nossos filhos, como se a salvação deles dependesse de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa missão, que é a maior que a gente tem. É a mais dura, é a mais difícil. E eu brinco com as minhas amigas: eu posso morrer. E se eu morrer hoje ou amanhã, vocês choram um pouquinho, mas não precisa chorar muito, porque eu estou morrendo feliz. Porque eu tenho 4 filhos que temem ao Senhor. Então, a minha missão já foi cumprida. Eu sei que eu tenho outras, por isso que eu ainda estou aqui. Mas a minha principal missão foi essa. Essa é a nossa principal missão. Então, que o Senhor nos abençoe, porque essa é uma carreira muito dura, uma carreira muito difícil, de muitas lágrimas, de muito choro, de muita oração, porque tudo puxa contra. A natureza pecaminosa, o mundo, as músicas, a televisão, as novelas, os amigos, tudo, Satanás, tudo puxa contra a alma dos nossos filhos. Então, que Deus nos dê graça, coragem, fôlego, e a gente deixa a preguiça de lado, e lute pela alma dos nossos filhos. Vamos orar para terminar? Deus Santo, essa é uma tarefa absolutamente fora das nossas possibilidades, ó Deus. E o Senhor sabe quantas lutas cada uma de nós aqui teve e as que ainda estão enfrentando essas lutas, ó Pai. Nos socorre, Deus. Nos socorre nessa nossa batalha pela alma dos nossos filhos. Dá-nos diligência, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a olhar a Tua palavra como exemplo daquilo que precisa ser feito com os nossos filhos. Ensina-nos, ó Deus, a tomar o Senhor como modelo de pai. Aquele que ama, mas aquele que não admite que nós nos insuflemos contra o Senhor, sem que nos discipline. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda o Teu povo, porque assim, ó Deus, criando filhos tementes ao Senhor, a Tua igreja e o Teu reino avançarão nesse mundo, ó Pai. A Tua igreja será fortalecida. A Tua igreja não estará tão cheia de pessoas tão mimadas, tão olhando para si mesmas, estão querendo fazer a sua própria vontade, mas pessoas que amam ao Senhor estão sujeitas à Sua palavra e às Suas autoridades. Nos ensina isso, nos ajuda. No nome santo de Jesus. Amém.